Olá, prezado estudante. Seja bem-vindo à terceira videoaula do módulo 1, História da Ciência e Ensino de Biologia. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as oportunidades e desafios do uso da história da ciência no ensino de biologia. Essa demanda é uma demanda recente, né? Que surge a partir da década de 70, 80, por aí, onde, na verdade, a partir do final da década de 60, onde, enfim, os pensadores da educação vão detectar a necessidade de se compreender a ciência como uma construção, uma produção cultural, né, e que requer um olhar filosófico, e não apenas como uma série de procedimentos e fórmulas que você tem que aplicar para encontrar a verdade. Então, compreender o empreendimento da ciência humana é muito mais importante, em muitas situações, do que apenas compreender uma série de procedimentos e fórmulas que você tem que aplicar para encontrar determinada resposta. Então, a história da ciência é a história da produção do conhecimento científico, né? E essa produção do conhecimento científico a gente tem que compreender de que é uma produção cultural, né? E como produção cultural, ela está imbuída, né? Ela está imiscuída a, com os próprios processos políticos, econômicos, sociais e históricos de da humanidade, das sociedades onde esse conhecimento científico foi elaborado e desenvolvido. Então, compreender isso, né, para aplicar a sua prática docente no ensino de biologia é fundamental. Né? É fundamental que a gente conheça a história das coisas. Né? É fundamental que a gente entenda que a ciência não foi coisa de iluminados, pessoas super capazes, né? Que receberam uma missão específica. Não, são pessoas que decidiram e escolheram o caminho do conhecimento. Né? Então, coisa de seres humanos que escolheram um caminho, assim como um artista escolhe o caminho da música, um, um pintor escolhe o caminho da pintura, o cientista escolhe o caminho do conhecimento. Então, a gente precisa entender de que compreender essa história, né? E que a história ela não é linear, de que a história não é absoluta, né? No sentido de como se fossem blocos que você vai colocando um por cima do outro até chegar em algum lugar. A ciência é um produto cultural e como cultura ela é dinâmica, ela tem erros, né? Ela não é linear, ela é extremamente sinuosa, né? Às vezes é até caótica, né? Então, compreender isso pode potencializar a nossa ação docente, né? Para o ensino de biologia, e a gente vai ver agora um pouco do que esses dois autores, Carneiro e Gastal, 2005, trazem e entendem como oportunidades do uso de história da ciência no ensino de biologia. Então, eles dizem que esse uso ele pode gerar uma maior compreensão da natureza do conhecimento científico. Né? E que natureza é essa? É essa natureza que eu acabei de falar. A natureza inconstante, a natureza não linear, né? A natureza de um produto cultural humano, assim como é a vida humana, assim como é a economia, a ciência é um produto dessa ação humana. Né? E essa natureza é extremamente fragmentada, ela é interrompida, né? Tem rupturas, né? E não a linearidade harmônica. Então, essa é a natureza do conhecimento científico. Né? E compreender isso é importante. Pode contribuir para um melhor entendimento dos conceitos e teorias, né? A compreensão dos obstáculos e possíveis dificuldades dos estudantes na sua prática docente, uma concepção das ciências como uma empresa coletiva, né? Histórica, ou seja, uma compreensão de que as descobertas científicas elas não são feitas por uma única pessoa que são geniais e vieram com essa capacidade absurda de resolver os problemas do mundo. A ciência é uma empresa coletiva. Né? A ciência, e quando eu falo empresa, é empreendimento, é um empreendimento, é a destinação de forças para realizar algo. Né? Não é empresa jurídica.
E é histórica, ela não se faz do dia para a noite, né? Leva tempo. O entendimento das relações com a tecnologia, cultura e sociedade. Então, compreender isso vai fazer com que a gente compreenda no mundo de hoje, né, no tempo de hoje em que nós vivemos, a relação com a tecnologia, que é a aplicação prática da ciência, né, com a cultura, né, que é esse arcabouço onde a ciência é produzida, né, e as relações com a sociedade. Já Ortiz e Silva, 2016, vai dizer de que isso fornece subsídios à aprendizagem de teorias científicas, Carneiro e Gastal também disseram isso, oportuniza discussões relevantes a respeito da natureza do conhecimento científico, os autores passados também afirmam a mesma coisa, além de contribuir para a compreensão de aspectos relativos à natureza da ciência, como a relação entre a ciência e a sociedade, a percepção da ciência como uma atividade humana e a falibilidade de leis e teorias. Isso é importante. O imaginário que nós temos da ciência é de um lugar perfeito, onde pessoas geniais e com capacidades extremamente super-humanas conseguem, através da razão, ler a natureza, desenvolver fórmulas e que, se aplicadas, descrevem exatamente a natureza como ela é, ou resolvem problemas e prevê situações. As leis e teorias humanas são falíveis, né? E é preciso apenas que a gente coloque isso numa perspectiva histórica. Obviamente que nós vivemos uma média de 80 anos, então pode ser que a gente continue acreditando ou continue reproduzindo, melhor, essas leis e teorias por algum tempo, né? Mas que com 2 séculos as perspectivas de compreensão do mundo podem mudar, e aí essas leis e teorias já não se mostram tão eficientes para responder às complexidades e os problemas como era há 2 séculos atrás. Então essas leis e teorias, elas são passíveis de falibilidade, né? Elas são passíveis de falibilidade, tá bom? Se bem que tem uma questão que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, de que dentro da epistemologia do conhecimento científico, a lei, né, é exatamente a teoria que foi testada e corroborada inúmeras vezes. Então, as chances disso não acontecer são muito mínimas. Mas ainda assim, como a lei da gravidade, por exemplo, ou as leis da termodinâmica, né, ou a evolução e outras. A evolução, por exemplo, é uma teoria, ainda não é uma lei, né? Mas você tem essa... Então, quando a gente fala de falibilidade de leis, as chances são muito pequenas, mas a gente não exclui de que em algum momento, em algum contexto, isso possa vir a não explicar a complexidade e os problemas da realidade. Esse artigo, gente, eu indico para vocês lerem, é um artigo do Matthews, de 1995, então ele é de 20 anos atrás, mas ainda é muito utilizado hoje, né? 20 não, 30, né? Não, 20 anos atrás, muito utilizado até hoje, né? Porque ele é uma referência, História e Filosofia da Ciência, uma tendência natural de aproximação, onde ele vai destacar de que grandes oportunidades que podem surgir do uso da história da ciência é humanizar a ciência, né? E aproximar isso dos interesses coletivos éticos, culturais e políticos da humanidade, né? Utilizar a ciência para o bom caminho da humanidade, além de tornar as aulas de ciências desafiadoras e reflexivas, permitindo o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Então, eu sugiro que vocês leiam esse artigo. Ele ainda vai dizer de que contribui para o entendimento mais integral da matéria científica, isto é, podem contribuir para a superação do mar de falta de significação que se diz ter inundado as salas de aulas de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significa. É o que a gente chama hoje da aprendizagem significativa, né? Ou do conhecimento prévio, né? Que eu acho que você já deve ter ouvido falar. Então, assim, não adianta chegar com uma série de conteúdos que não tem significado para o aluno, né? Significado prático, de aplicação real na vida, né? Nós já vimos que isso não deu certo e já estamos tentando construir uma nova forma. Então,
a história da ciência no ensino pode contribuir para isso. Além disso, pode melhorar a formação de professores, auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica. Ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das ciências, bem como do espaço que ocupa no sistema intelectual das coisas. Né? Então, essas são duas grandes oportunidades que o Matthews aponta aí do uso da história da ciência no ensino. Carneiro e Gastal também vão dizer que a dimensão histórica ela pode ser introduzida nas séries iniciais, né? Na forma de história dos ambientes e invenções, ou seja, onde eram esses lugares, né? A história das invenções, dos equipamentos, da técnica e da tecnologia utilizada para o descobrimento do conceito, da teoria e da lei científica, né? E também é possível o professor versar sobre a história das ideias científicas, que passa a ser abordada mais profundamente nas séries finais do ensino fundamental, né? Eles ainda vão dizer de que nos PCN do ensino médio, os autores destacam que elementos da história e da filosofia da biologia tornam possível aos alunos a compreensão de que há uma ampla rede de relações entre a produção científica e o contexto social, econômico e político, né? Mais uma vez, a gente vai tratar disso um pouco mais detalhadamente no último módulo, que vamos tratar de sociologia da ciência, né? Mas está aí um apontamento do uso da história da ciência. O Matthews, mais uma vez, vai dizer que outra oportunidade é distinguir entre asserções e argumentos pautados em dados e provas científicas e os que não são, né? Ou seja, o que a gente vive hoje do fato e do fake, né? Da mentira e da verdade, onde a gente vive na rede social sem saber se uma determinada notícia científica, né? é verdadeiro ou não, e aí a gente acaba reproduzindo, né? Acaba acreditando, sem saber como distinguir isso. Como é que a gente distingue? Né? Se apropriando desses conceitos, se apropriando das teorias, se apropriando das leis, conhecendo a história da ciência. Né? Além de considerar a maneira pela qual o desenvolvimento de uma determinada teoria ou pensamento científico se relaciona com o seu contexto moral, espiritual, cultural e histórico. Né? Além de estudar exemplos de controvérsias científicas e de mudanças no pensamento científico. Né? Nós vamos falar disso um pouco mais na frente, certo? Controvérsias científicas e mudanças no pensamento científico. Isso é mais comum do que a gente imagina. Né? Os desafios, o Preto vai trazer um livro de 1985, né? Mas já aponta aí algumas aplicações da história da ciência, de que a apresentação da ciência é absolutamente ahistórica, ou seja, não leva em consideração os fatores históricos, né? Não traz referência a seu processo de criação e muito menos ao contexto em que foi criado. E o que é pior, na tentativa de suprir essa lacuna, passam a visão da história da ciência como se fosse, como já dizíamos, um armazém, um depósito onde se guardam as vidas dos cientistas, seus feitos e suas obras. Então, traz uma leitura muito historicizante da ciência, né? Apenas de relato linear, cronológico, de fatos, né? Então, acho que tem esse exemplo desse próximo slide, por exemplo, fala do que a gente tratou do ahistoricismo, né? Ou dessa construção linear, né? Que Mendel foi criado no distrito agrícola, que hoje faz parte da Tchecoslováquia, muito cedo foi atraído pela vida monástica, ordenou-se com 25 anos de idade, mais tarde estudou mais. Então, como se toda a vida de Mendel fosse uma série de eventos linear que vão se sobrepondo até chegar ao momento em que ele conseguiu elaborar esses conhecimentos que deram origem à genética. Né? Então, vou voltar aqui o slide, só para a gente concluir esse pensamento, de que a história da ciência não tem esse objetivo. Apesar dessas informações serem importantes, o objetivo principal da história da ciência não é esse. Né? Não é realizar um depósito, né, onde se guardam a vida de cientistas, seus feitos e suas obras, certo? Mas é trazer uma reflexão crítica a partir da história. O Preto também vai dizer de que essas histórias elas são histórias anedóticas, né? Ou seja, elas vão contar casos, né? Vão contar casos engraçados, casos que aconteceram, né? E aí, como a gente já estava falando, na Universidade de Viena e lecionou no Colégio da cidade de Brünn durante alguns anos. Nessa época, organizou um pequeno canteiro no convento, né? Um pequeno canteiro já diz, né, muita coisa sobre essa anedota, onde realizou as famosas experiências com a ervilha de cheiro que deram origem a um novo ramo da ciência, a genética. Então, assim,
A história da ciência não se resume a isso e nem deve ficar apenas nisso. Outro problema que o Pareto indica é a linearidade do conhecimento científico, como eu falei, ou seja, você trata eventos como blocos prontos e estanques que se sobrepõem. Então, primeiro alguém descobre isso, depois alguém descobre aquilo, depois alguém descobre aquilo, até chegar nisso. A ciência não é assim, né? Se a gente ler um pouquinho, a gente vai ver que a ciência não é assim. Tem uma lógica de consensualidade, ou seja, demonstra-se apenas as concordâncias ou antagonismos positivos entre os corretos e os equivocados. Então você vai ter lá fulano disse, afirmou, Lamarck dizia que os caracteres hereditários. Aí Darwin veio e disse que ele estava errado. Não era errado, né? Se você pegar os entendimentos de Lamarck, muitas coisas do que ele usou faz sentido, logicamente, né? Agora, a gente tem que entender de que era um período histórico quando ele não tinha e não teve o acesso a todos os dados que Darwin teve. Muitas outras pessoas já falavam de hereditarismo dos caracteres antes de Lamarck, né? Então, Lamarck não foi o inaugurador, né? Muitas outras pessoas já falavam sobre seleção natural antes de Darwin. Então, Darwin não foi o Darwin não foi o grande condensador. Darwin apenas teve a oportunidade de viajar, né, pelo mundo, coletar dados e chegar a uma conclusão que pessoas já faziam intuitivamente antes dele. Só que ele tinha dados. Né? Então, não é uma lógica tão linear, não é uma lógica tão consensual, né? Como é a vida humana, a ciência como a vida. Né? Além disso, o Preto indica de que a ausência de um contexto histórico... Além disso, o Preto indica de que a ausência de um contexto histórico ampliado, ou seja, ele ignora os aspectos econômicos, sociais e políticos de cada período histórico e suas correlações e rupturas com os períodos anteriores e posteriores. Isso influencia diretamente a ação humana, inclusive dos cientistas. Né? Então a gente precisa compreender de que esses são desafios que precisam ser ultrapassados. Né? Na aplicação da história da ciência, no uso da história da ciência, no ensino de biologia. Ok? Essas são as referências dos slides. E eu oriento vocês de que possam acessar, está disponível na bibliografia da plataforma, assim também como os livros que eu indiquei para esse módulo, que é o da Patrícia Fara e da Ana Maria Alfonso Goldfarb. E desejo a vocês uma excelente semana de produção de conhecimentos. Deixo vocês com um forte abraço e até a próxima.